Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vê a gente de madrugada. Hoje é véspera de feriadão prolongado, dia 19 de novembro, quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, é dia da consciência negra e sexta-feira todo mundo emenda. Então hoje é o último boletim diário de notícias da nossa semana, dessa semana aqui. Portanto, nós vamos sortear os 3 livros que sortearíamos na sexta-feira. A gente vai estar sorteando hoje então. Tá aqui, ó, Eu Sou a Lei. A culpa é de vocês, está aqui, do nosso querido Robson José Teles. A gente vai estar sorteando também em inglês e português o Sobreviver com Pólio. Ó, que chique! Sobreviver com Pólio 2 em português, Sobreviver com Pólio 2 em inglês, do nosso querido Mário Ananias. Quem ganhar hoje, quem for sorteado, vai levar os 3 para casa, ó. Os 3, do jeitinho que está aí na tela para você. Então dá tempo ainda, enquanto a gente está nesse boletim de hoje, que é um boletim super especial aqui, você vai estar concorrendo, dá tempo de você se inscrever. Vai lá no www.revistareação.com.br e você concorre. Tem muita gente que vai assistir a gente agora, que está assistindo a gente agora na estrada, né? Pegando estrada aí, indo aí para o seu descanso, o descanso do guerreiro aí no seu feriadão. Então, olha, você que está na estrada, cuidado na estrada, vai devagar, chega do mesmo jeito, com cautela, e com muita atenção, tá bom? Não desvia atenção para escutar a gente, não. Vai escutando a gente, assistindo a gente, mas prestando atenção na estrada aí, gente, tá? Então você entra aí e concorra no www.revistareação.com.br, é só encontrar essa foto, clica em cima dela, deixa seu nome, seu telefone e seu e-mail. E aí, se o seu número for sorteado, se o número sorteado hoje for correspondente a seu nome, a gente está te mandando esse livro, esses 3 livros, na verdade, para o seu endereço. Nossa produção entra em contato com você, pega seu endereço e a gente encaminha para você via correio, tá bom? Então é isso aí, gente. Olha, hoje a gente tem um convidado especial, é uma entrevista super bacana com o Dr. Gustavo Clemente. O Dr. Gustavo Clemente, que é especialista em direito médico e da saúde e administração hospitalar, e também em lei geral de proteção de dados, tá? O Dr. Gustavo Clemente vai falar com a gente aqui hoje sobre o projeto de lei 3239 de 2024, que obriga os hospitais a fornecerem um acompanhante a pacientes com deficiência que estejam desacompanhados nos hospitais. Então espera aí que já a gente vem com ele depois do nosso primeiro intervalinho. Mas antes eu queria te dar um recado sobre a exposição do Osmar Santos, do Rádio Às Telas. Olha que legal, que maravilha. O Osmar vai estar lá dia 25 de novembro. O Osmar vai estar lá na parte da tarde, tá? A exposição começa dia 25 de novembro, vai até o dia 5 de dezembro, das 10 às 18 horas. É de graça, é aberto ao público, é de graça. É Osmar Santos do Rádio Às Telas. Você vai ter oportunidade aí de conferir de perto as pinturas feitas pelas mãos do nosso querido, maior narrador esportivo de todos os tempos do nosso país, Osmar Santos. O local é totalmente acessível, todas as peças têm braille, tem a peça, a pintura dele vai estar em relevo também, para que você possa, quem tem deficiência visual, possa estar acompanhando. Olha, é sensacional essa exposição, vai ficar ali à disposição de 25 de novembro a 5 de dezembro no Hotel Mercury de Pinheiros, na rua Capote Valente, número 500, em Pinheiros, tá bom? Em Pinheiros, tá? Então, gente, não perca a oportunidade de estar ali pertinho do Osmar Santos. O Osmar vai estar lá a partir das 7 da noite, no dia 25, mas a exposição é das 18 às 20... A exposição é das 10 às 18 horas, todos os dias, de dia 25 de novembro a 5 de dezembro, é aberto ao público, local totalmente acessível, tá bom? Bom, vamos lá para o primeiro intervalinho? Mitsubishi e Move, e já a gente volta aí com o Dr. Gustavo Clemente para essa entrevista legal de hoje. Olha só, esse projeto de lei aí é muito importante, presta atenção na entrevista, vamos lá. Pensou em carro novo? Pensou no novo Eclipse Cross 2026, de R$ 173.990 por R$ 149.990. Preço válido para a versão Rush. Aproveite condições exclusivas para PCD. Novo Eclipse Cross. É Mitsubishi. É pra você. Move. Treinamentos e capacitações em inclusão escolar. Exclusivo para secretarias de educação e prefeituras.
Capacite sua equipe com a Move Desenvolvimento Humano. Anote os contatos. Telefone 65 99207 2965. E-mail movebh@outlook.com.br. A inclusão se faz com capacitação. É isso aí, estamos de volta agora aí já com o Dr. Gustavo Clemente na tela. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas o pessoal vê a gente, doutor. Então, já cumprimento todo mundo nesse horário. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo Clemente, que é especialista em Direito Médico e da Saúde, pós-graduado em Administração Hospitalar, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é sócio da Lara Martins Advogados, presidente do Sindicato dos Hospitais do Estado de Goiás, integrante também do Conselho Fiscal da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás. Se eu esqueci de alguma coisa, você me corrija, por favor, e completa. A gente vai falar hoje aí sobre o projeto de lei, o PL 3239 de 2024, como eu disse antes, que obriga os hospitais a fornecer um acompanhante a pacientes com deficiência que estejam desacompanhados. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu queria que o senhor desse aí as suas boas-vindas para quem está assistindo a gente. Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo. É um prazer aqui estar com vocês hoje nesse programa. É um assunto realmente muito interessante, muito importante, e espero poder contribuir com as informações necessárias. E é um assunto que pouca gente sabe, né? Isso que é importante a gente estar tratando aqui, porque a maioria das pessoas não tem essa informação. Então, eu queria primeiro, antes de tudo, doutor Gustavo, que tem muita gente que assiste a gente e não nos vê, só nos ouve. Então, eu queria fazer a nossa apresentação aqui. Eu sou o Rodrigo Rosso, um homem branco de poucos cabelos, usando uma camisa polo azul, um óculos de lentes transparentes e hastes pretas. Atrás de mim tem um painel branco com o logo da TV Reação em acrílico, nas cores azul claro, azul escuro, laranja e amarelo. Eu estou no estúdio da TV Reação em São Paulo. Do meu lado está ele aqui, o nosso querido intérprete de Libras de hoje, que de hoje sempre aí o Antônio Dias, é intérprete de Libras do ICOM. Se você precisa de Libras para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua escola, universidade, repartição pública, banco, uma reunião de negócios, reunião de condomínio, qualquer situação, gente, casamento, funeral, aniversário, qualquer coisa, formatura, você precisou de Libras. Libras é com o ICOM Libras, é a melhor empresa de interpretação de Libras do Brasil, tá? Então é www.icom.app, www.icom.app, lembrando que ICOM é com M de Maria no final, ou então ICOM Libras no seu Google e você encontra os melhores intérpretes de Libras do Brasil. O Antônio, que é o nosso intérprete de Libras de hoje, ele é um rapaz branco de barbas e cabelos pretos, um fone de ouvido branco nas orelhas, uma camiseta azul com o logo em branco do ICOM no peito, atrás dele um painel branco. Doutor Gustavo, o senhor gostaria de se autodescrever ou quer que eu descreva? Fica à vontade. Então vamos lá, esse é o doutor Gustavo que está aqui com a gente hoje, Gustavo Clemente. O doutor Gustavo é um homem branco de barbas grisalhas, cabelo claro, usando um óculos de lentes transparentes também. Ele está de terno preto, gravata e gravata escura e camisa branca. Atrás dele tem acho que é uma parede branca, ou uma cortina, alguma coisa assim, tá? Então vamos começar aqui falando do seguinte, essa lei, ela acaba representando aí um marco potencial com profundas implicações aí para o setor da saúde privada, principalmente, né? E é crucial a gente destacar aí que ainda se encontra em fase de tramitação legislativa, ainda não tá valendo, né? E necessitando passar por outras comissões, como Finanças e Tributação. Ela passou por uma comissão só, né? Se não me engano, ou duas, e depois ela segue para o Senado. Explica melhor para a gente como é essa lei, a lei número 3239 de 2024, que obriga os hospitais a darem o acompanhante à pessoa com deficiência. Pois é, Rodrigo, essa lei, que acontece? Já existe a lei que permite os portadores de deficiência terem um acompanhante tempo integral dentro das unidades hospitalares. Assim como tem o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também tem essa mesma permissão. O que está na LBI isso, então?
Essa questão está na LBI, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa permissão para o acompanhante, é isso? Isso, a permissão já existe já há vários anos já. O que esse projeto de lei traz de mudança para a gente é a obrigatoriedade dos hospitais fornecerem estes acompanhantes para de deficiência. Essa é a inovação do projeto de lei. E a questão incontroversa é que o projeto de lei, apesar de ser maravilhoso em seu objetivo principal, ele não traz nenhum detalhamento de quem pode ser esse acompanhante. Então, os hospitais ficam sem saber o que providenciar de profissional. Pode ser um enfermeiro, pode ser um técnico de enfermagem, ou pode ser um cuidador. O profissional cuidador já é regulamentado pelo Conselho Federal de Enfermagem. E ele, obrigatoriamente, tem que ter alguns cursos de cuidados, né, para poder se dispor a cuidar de alguém. Então, assim, o projeto de lei, ele passou pela Câmara de Saúde e agora ela vai para as outras, né, tributação, Constituição e Justiça, justamente para tentar trazer o detalhamento dessa questão de quem vai ser o profissional. A lei vai trazer a indicação de qual é a qualificação do profissional que vai cuidar desse paciente, né? Entendi. E mesmo a obrigatoriedade por parte dos hospitais de fornecer o serviço, os familiares vão querer esse serviço do hospital ou eles vão preferir continuar com o cuidador ou com o acompanhante familiar que já está com esse paciente? Né? Isso pode ser dada essa opção também, né? Não é só para aquele paciente que não tem quem fique com ele, porque às vezes tem aquelas famílias que a pessoa tem deficiência, mas ou não tem nenhum familiar disponível que possa estar ali acompanhando e tal. Eu achei que fosse só para esses casos. Então a família pode optar também, mesmo tendo quem fique, mas pode optar que o hospital forneça esse profissional. Exatamente, é isso que a lei traz. Os hospitais serão obrigados a ter um profissional para acompanhar esse paciente. Então, fica a cargo da família ou dos responsáveis optar pelo seu próprio cuidador ou pelo seu próprio cuidado familiar ou fazer o uso do profissional que vai ter que estar disponível dentro dos hospitais. E aí vem a preocupação do lado dos hospitais, porque quantos profissionais serão precisos estar contratados e disponíveis? Pois é, porque é imprevisível, né? Isso aí pode ser um terceiro, ou então o hospital vai ter que tirar alguém do seu quadro ali de trabalho, daquele plantão, e colocar com a pessoa com deficiência. E aí atrapalharia todo o restante do andamento do dia a dia do hospital, né? Perfeitamente. O projeto ele é muito bacana, mas a operacionalização dele é ainda bem complicada de se entender. Esse projeto de lei, você sabe me dizer, doutor, se ele passou pela Comissão das Pessoas com Deficiência também na Câmara ou não? Já passou, já. E isso foi aprovado também pela Comissão de Pessoas com Deficiência? Sim. O projeto partiu deles, né? Ah, tá, entendi. E o que é interessante, ninguém levantou essa bola, né, no meio do caminho, porque como é que fica, né, o hospital nessa situação também? Porque tem toda uma questão jurídica, uma questão financeira, porque o hospital, de repente, ele pode até, sei lá, ter um quadro de pessoas terceirizadas que ele possa contratar para essa opção, de repente. Isso vai ter uma regulamentação depois, ou isso tem que ser inserido no projeto de lei no meio do caminho para quando ele for para o Senado já ir completo? Quem é que está cuidando disso lá? Então, o ideal seria que o projeto já caminhasse de forma completa, né? Já prevendo esses custos operacionais, já prevendo que as operadoras de saúde terão que acrescentar esse ônus, né? E para poder remunerar os prestadores de serviço, né? Mas, de praxe, o que acontece? Aprova-se a lei e depois regulamenta. Em stand-by ali, aprovada, e aí vem uma regulamentação complementar trazendo esses detalhes. Aí começa esse debate de como que será o custeio disso, tem a questão de LGPD, porque é uma pessoa
estranha ao paciente, que vai ter acesso não só à intimidade dele, como a todos os dados da internação dele, a comorbidade, às vezes é uma doença infecto-contagiosa, então são dados muito sensíveis que precisam ser tratados. Então, é uma relação muito delicada, né? Para o hospital oferecer um profissional para ficar cuidando do paciente, período integral, e um não conhece o outro, né? É uma situação esquisito. complicada. Isso sem falar que a gente está falando aqui de hospitais particulares que tem ali o custeio pelo plano de saúde, ou a gente fala também pelo hospital público, né? Se isso já é confuso num hospital onde o plano de saúde cobriria essa despesa, como é que fica essa questão no hospital público? Porque isso vale, esse projeto de lei passando a ser lei, valendo, ele vale tanto para o público quanto para o privado. Como é que funcionaria isso na questão de hospitais públicos? Acho que fica até pior dessa situação, né? Pois é uma boa pergunta, porque as negociações com os planos de saúde nos últimos 10 anos têm sido bem truculenta, né? Os reajustes não têm alcançado sequer o índice de inflação, né? E a Agência Nacional de Saúde, ela delimita um teto para que as operadoras façam o reajuste das mensalidades para seus usuários. Só que os reajustes repassados para os hospitais não chega a 20% do reajuste que ele aplicou para os usuários. Meu Deus! Essa defasagem vem sendo acumulada ao longo dos anos e por isso que a gente vê aí grandes cooperativas de assistência médica em crise no Brasil inteiro. Vários hospitais fechando nas capitais, hospitais privados, né? E com isso, os hospitais públicos, eles são geridos muitas vezes por OSs, né? E aí existe a complementação do Estado, o Estado que contrata e o Estado tem a verba destinada para a saúde. Então, assim, do nosso ponto de vista, os hospitais públicos e os públicos geridos por OSs, eles não terão muitos problemas financeiros para atender essa legislação, não. Eles conseguem se adaptar com uma velocidade muito grande. Eu vejo grande dificuldade para os hospitais privados conseguir negociar com os planos de saúde para que esse custo seja repassado para o plano de saúde e não o hospital assumir isso de forma integral. Porque se o hospital fica com uma parcela tão pequena do que o plano de saúde paga, né? A gente que paga, o usuário paga caro para o plano de saúde. O plano de saúde, por sua vez, repassa pouco para os hospitais, né? Para os profissionais. Então fica uma relação esquisita, uma relação que a conta não fecha. Por isso que quando a gente precisa utilizar plano de saúde, hoje em dia muita gente costuma dizer que está pior do que o público, né? Porque você vai marcar uma consulta, demora meses, você vai marcar exames, demora meses, ou às vezes você descobre que aquele hospital que você estava acostumado a usar, ou aquele laboratório que você estava acostumado a usar, não está mais credenciado na rede que você paga do seu plano de saúde. E é justamente por isso que você está falando aí, porque os planos de saúde acabam não repassando os aumentos que eles dão para o usuário ao hospital, ao laboratório, ao profissional, enfim, e acaba que os contratos são rompidos e a população, o consumidor, na verdade, é que paga o pato, né? Com certeza, com certeza. Essa sua fala a gente está percebendo, é um acontecimento nacional, essa indagação. É cada dia mais difícil você conseguir agendar a consulta com um especialista pelo plano de saúde. O número dos especialistas só reduzem. Muitas vezes eles atendem somente no particular e se precisar de uma internação ou um cuidado hospitalar, aí sim faz pelo plano de saúde, né? E o usuário paga consulta particular lá de 600, 700 a R$ 1.200 uma consulta, enquanto o plano de saúde reembolsa esse usuário na tabela dele, que está aí entre R$ 100 e R$ 150 uma consulta médica. Então, exatamente. Está cada vez mais complicado você ter plano de saúde e cada vez mais complicado você depender da saúde pública também. É complicadíssima essa relação, né? Quem dá sorte aí de morar em cidades às vezes um pouco menores, né, onde que a saúde é um pouco mais descomplicada,
ainda tem uma certa vantagem, mas em grandes centros onde a concorrência que eu digo é da população mesmo, da sociedade utilizar o hospital público, né? Fica cada vez mais difícil. Tem gente aí esperando há anos, né, há meses, anos até, para um exame, ou para uma consulta, ou por uma cirurgia, uma internação. É complicadíssimo isso. É uma relação muito complicada. E quando a gente vê alguns projetos de lei, ou algumas leis já saindo até aprovadas e sancionadas em relação à saúde, a gente fica pensando, será que a gente mora na Suíça, né? Porque se tudo funcionasse como os nossos parlamentares e legisladores aí acabam colocando no papel, seria maravilhoso, né, doutor? O duro que isso acaba gerando até, a gente vai falar isso no próximo bloco, porque eu acho que isso vai gerar uma demanda jurídica muito grande, né? Porque quando o hospital se negar, por exemplo, a dar esse auxílio, a dar essa cobertura aí de ter um acompanhante. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois desse intervalinho que a gente vai ter agora com o recadinho da Nissan, mostrando o novo Nissan Kicks, e da Fast Braille, que é a maior gráfica de Braille da América Latina. Vão dar o recadinho deles para vocês e a gente já volta já com o doutor Gustavo Clemente para falar aqui sobre essa questão desse projeto de lei que obriga os hospitais a terem acompanhantes para pessoas com deficiência. Vamos lá. O novo Nissan Kicks está simplesmente sensacional. Inovador, moderno e com condições especiais para as pessoas com deficiência. Com porta-malas de 470 litros. Mais espaço e conforto para você. E ainda um conjunto de telas incrível. Vá até uma concessionária Nissan e agende o test drive. Nissan, mobilidade para todos. Conheça a maior gráfica Braille da América Latina, Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br, contato@fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 98995 7033. É isso aí, a gente está de volta aqui com o Dr. Gustavo Clemente. A gente está falando sobre o projeto de lei número 3239 de 2024, que obriga aí o fornecimento de um acompanhante a pacientes com deficiência que estejam desacompanhados nos hospitais. Doutor, a gente estava falando da dificuldade que vai ser, né? Quem que vai contratar, quem vai pagar essa conta, se é o plano de saúde, se é o hospital, como é que fica isso quando entrar em vigor? E uma coisa, eu acho que vocês já devem estar se prevenindo, né? Porque quando isso for passar para frente, passar adiante, for regulamentado, for aprovado, essa confusão de quem paga a conta vai longe. E isso acho que vai dar o que falar, porque vão começar aí as negações, né? Os hospitais não tendo quem colocar para acompanhar, vão começar a negar esses acompanhantes. Isso vai ser natural, a briga com o plano de saúde, que não vai querer pagar, o hospital também não, e fica ali o paciente no meio daquela situação sem o acompanhante, e isso pode gerar uma avalanche aí de processos na justiça. E como é que fica isso quanto ao Código de Defesa do Consumidor? Explica para a gente. Então, uma vez que a lei for aprovada e entrar em vigor, essa questão do acompanhante, ela vai deixar de ser a permissão de um acesso para passar a ser uma condição obrigatória de prestação de serviço por parte dos hospitais. Então, os hospitais não vão ter como fugir disso. Vai ser obrigatório fornecer o serviço. E aí, o que acontece? Em caso de negativa do plano de saúde, do pagamento desse profissional que vai assistir o paciente, é uma questão já entre CNPJs, né? O hospital vai ter que abrir denúncia na ANS, abrir a chamada NIP, que é uma notificação de intermediação preliminar, denunciando que determinado plano de saúde não está cumprindo com a lei.
Do ponto de vista da relação entre hospitais e usuários, os pacientes em si, se o hospital não disponibilizar o profissional, e aí a orientação é, primeiro, tem que procurar a ouvidoria do hospital ou da unidade de saúde que o paciente se encontra e fazer uma queixa por escrito da não disponibilidade desse profissional. Uhum. Daí, Perdão. Não, pode falar, tá tudo certo. Tá. Daí, o hospital, mesmo assim, não atendendo a solicitação, o familiar pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, no caso PROCON, por exemplo, né, fazer a notificação lá também, e o PROCON vai entrar em contato. Não resolvendo, em último caso, aí já é um problema, já dependendo do hospital público, já é um problema de Ministério Público, ou, se for um hospital privado, já é uma questão de procurar um advogado especializado, um escritório especializado em saúde, para fazer uma notificação extrajudicial, mas já com caráter pré-judicial, preparando para um possível embate judicializado do custeio desse profissional. Haja visto que o paciente que não tem esse cuidador por conta própria, uma vez que ele está no hospital, se o hospital que teria a obrigação de fornecer esse profissional não o tiver ou não o disponibilizar, a pessoa ou os familiares vão ter que arcar com esse custo e contratar um terceirizado ou alguma pessoa para poder ficar com o seu ente querido internado. Isso é um transtorno emocional e vai gerar, com certeza, várias demandas por danos morais, materiais, e sem falar... E esse custo a família vai poder cobrar do hospital depois, ou do plano de saúde, mas isso judicialmente, né? Certamente, sem dúvida alguma, e é majorado ainda pela condição, né? São pessoas portadoras já de necessidades especiais, então... o dano moral com relação a essa não prestação de serviço, com certeza ele vai ser majorado. Exatamente. Meu Deus. E outra coisa, né, que eu estava pensando aqui agora, doutor, porque não é só a questão... A gente fala até pelo seguinte, quando fica um acompanhante, né, da família mesmo ali, num leito hospitalar, você tem custos, né, de comida, enfim... Da pessoa estar ali, né? Por exemplo, a alimentação dentro do hospital é complicada, porque a alimentação vem para o paciente, nem todos os hospitais dão alimentação para o paciente e o acompanhante. Nesse projeto de lei está previsto isso também, essa questão da alimentação desse acompanhante, se fica por conta dele, ou se fica por conta do próprio hospital, ou do plano de saúde, ou enfim, como é que fica essa questão da alimentação aí do acompanhante? Isso foi colocado no projeto de lei? Não, infelizmente não. De novo, o projeto de lei, ele tem um ponto específico, é a disponibilização de um profissional para cuidados, se a família assim o quiser, e a obrigação do hospital de fornecer esse profissional. É só isso que o projeto de lei está discutindo. Isso entraria na regulamentação? Entraria na regulamentação posterior. Mas olha só, um acompanhante desse, ele traz vários custos operacionais. Por quê? Ele vai usar da hotelaria um lençol, um travesseiro, um cobertor, exato, uma cama para ele, ou aquelas cadeiras que deitam, né? Uhum. Então, tem alimentação, café da manhã, almoço, lanche, jantar, né? Então, assim, ele traz custos, sim, que hoje, só o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente que os planos de saúde custeiam a alimentação para o acompanhante. Nessa faixa entre criança e adolescente e o idoso, fica um buraco aí. Não cobre esse custo do acompanhante. E aí, quem tem plano de saúde, com certeza já deve ter passado por essa situação de o hospital cobrar uma taxa diária, ou de alimentação, ou dessa questão da hotelaria. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E agora, no seu ponto de vista aí, particularmente, doutor, o senhor acha que vão seguir as mesmas, já que já existe, né,
essa, vamos dizer, não sei se isso pode ser considerado assim juridicamente, que eu não entendo, a jurisprudência, por já existir essa questão tanto no Estatuto do Idoso quanto no da criança e adolescente, de repente se encaixar também para pessoas com deficiência, já que está ali mais ou menos dentro da mesma linha, né? Tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de repente pegar-se aí essa questão da regulamentação de um que já existe, desses dois que já existem, e ser, sei lá, dar um Ctrl-C, Ctrl-V aí, ser copiado isso e colocado também para a pessoa com deficiência? Existe, sei lá, no seu ponto de vista aí, na sua intuição, existe essa possibilidade? Com certeza, esse é o caminho que a gente acha que vai acontecer. Já há precedente de outras leis, então vai acontecer exatamente isso que você falou, vai ser um Ctrl-C, um Ctrl-V, e a legislação vai obrigar o fornecimento dessa alimentação e dessa questão de rouparia, de hotelaria, toalha, inclusive. Mas o grande problema é o Estatuto da Criança, do Adolescente e do Idoso já está vigente há muitos anos e até hoje não houve, além da legislação, uma obrigatoriedade de os planos de saúde custearem isso. Ou seja, a regulamentação existe, a lei existe, mas o cumprimento não. Não, assim, são esferas diferentes. A lei exige e obriga o fornecimento. Só que, por parte da ANS, que é quem regulamenta os planos de saúde, não houve ainda nenhuma obrigatoriedade para adicionar esse custeio às diárias hospitalares. Então, os planos de saúde, na sua relação contratual para com os hospitais, ele fala que esse custo está inserido ou contido na diária que ele paga para o hospital. Ou seja, o hospital que tem que pagar. Ao longo dos anos, o que tem acontecido na prática? Só tem crescido o número de itens inclusos na diária hospitalar e a diária hospitalar não acompanha o crescimento desse custo. Então, a diária hospitalar hoje paga pelos planos de saúde, sequer estão empatando o custo do leito ocupado, entendeu? Por isso que os hospitais estão rompendo aí com os planos de saúde e a gente vê cada vez menos hospitais de nível, né, de qualidade, trabalhando com plano de saúde, né? E a gente percebe o nível, né, por exemplo, de alimentação que se tinha anos atrás num hospital, quando acontecia uma internação, e hoje o padrão dessa alimentação vem caindo cada vez mais, o padrão da hotelaria vem caindo cada vez mais, mesmo quando o hospital, isso acontece até em hospitais de alto padrão e tal. A gente vem sentindo isso no decorrer dos anos, né, doutor? Isso é uma questão até de sobrevivência do hospital, né? Com certeza, com certeza. Os custos só têm aumentado e a contrapartida só tem diminuído. E o custo para o consumidor aumenta cada vez mais, né? O plano de saúde para o consumidor aumenta cada vez mais. E até um outro ponto também, quem tem algum tipo de deficiência encontra uma resistência enorme na hora de contratar um seguro de saúde também, na hora de contratar um plano de saúde, porque o plano de saúde vai sempre alegar a pré-existência, né, da doença e acaba não fazendo o plano com a pessoa com deficiência. Isso também gera uma briga jurídica enorme e vem gerando no decorrer dos anos, né? Isso, com certeza. Temos muita judicialização nesse ponto que você tocou agora. Haja visto que assim, a pessoa muitas vezes nasceu com aquela deficiência, né? Então, assim, não é uma doença pré-existente, ela nasceu com aquela doença. Então, o que as operadoras fazem? Elas ampliam e muito o tempo de carência para tratamento e custeio daquela determinada deficiência, né? Então, assim, carência de 2, 3 anos para poder a pessoa usar o plano. O que é um absurdo, né? O que é um absurdo. Doutor, eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais, um contato seu. Eu queria que o Abner aí da nossa técnica ficasse atento ao contato do doutor, para a hora que ele falar, colocar já o GC aqui na tela com o contato do doutor, para qualquer dúvida, alguém que queira entrar em contato contigo, e as suas considerações finais, por favor. Pois não. Agradeço mais uma vez a participação, me coloco à disposição de todos para deixar meus contatos logo mais. A mensagem final que eu queria deixar
é que a preparação estratégica e a advocacia especializada ativa são as chaves para mitigar os riscos e garantir que uma medida com intenções tão positivas não se transforme em um fardo insustentável para o sistema de saúde. Então, assim, é preciso pensar em todos os entes envolvidos na execução benéfica dessa lei, sabe? Fica aqui um pedido público para as autoridades pensarem no custeio disso, o envolvimento da ANS, o envolvimento da ANS é fundamental nisso, porque é ela que consegue, é ela que faz a legislação para que os planos de saúde operem de forma satisfatória a essas novas leis que têm surgido ao longo dos anos. Quero deixar uma mensagem aqui para todos os portadores de necessidades especiais que procurem os seus direitos. Procurem os seus direitos. Os portadores de necessidade especial têm prioridade. Procurem saber, conhecer os seus direitos. Isso é muito importante. A gente nem sabe que tem direito disso, falta de informação. É muito pouco divulgado, né, quais são os direitos das pessoas portadores de necessidades especiais. Então, assim, procurem na internet, Instagram, procurem escritórios. Dá um Google, né? Dá um Google, procure seu advogado. Isso, mas procure pessoas e escritórios especializados na área da saúde, porque é um assunto muito específico, muitos detalhes, né, que precisam ser observados para que uma possível judicialização alcance o êxito necessário para bem atender esse paciente. Então, assim, eu de novo, já meu contato, posso falar meu celular aqui, Instagram. Se você quiser. Meu DDD é 62, meu celular é 98411-9500. Meu nome é Gustavo Clemente, sócio do escritório. Deu uma falhadinha aí no número do celular aí, é 62, se você puder repetir. 98411-9500. Então é 62 98411 9500. Tá joia. 8411. Aí, tá aí na tela. Vamos lá. O Abner tá ligeiro aí. 62 98411 9500. É isso? Correto, tá perfeito. Então é isso aí. Doutor Gustavo, queria te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, pela sua atenção, pelas suas explicações e deixar sempre aberto aqui aos assuntos aí para a gente saber como é que o decorrer aí desse projeto de lei, tendo novidades, traz para a gente aqui que a gente faz um novo bate-papo aí, tá bom? Com certeza, estarei sempre à disposição. Foi um prazer estar com vocês hoje. Prazer foi meu. Obrigado, doutor. Um abraço. Até mais. Abraço. Gente, a gente vai continuando aqui, ainda tem o sorteio do livro aqui, agora no final, no próximo bloco, tem o sorteio aqui, depois do doutor, dessas explicações maravilhosas aí do doutor Gustavo, e a gente vai para o nosso intervalinho, Sinal Renault, Biomob, e a gente volta aqui com o sorteio dos 3 livros, vamos ver quem é o grande ganhador ou ganhadora de hoje do nosso sorteio. Vamos lá. Na Renault France, você encontra as melhores ofertas para as pessoas com deficiência. Renault Cardian Authentic 1.0 Turbo Flex 2026 a partir de 97.307 e Boreal Evolution 1.3 Turbo Flex 2026 a partir de 151.720. Anote o telefone 11 5683 8115. Sinal France, seu carro novo está aqui. Se é acessível, tá no app da Biomob. Descubra lugares, serviços, produtos e até vagas de emprego com acessibilidade comprovada, mapeados por quem entende do assunto. É autonomia na palma da mão.
Confira as funcionalidades do app, consulta e avaliação de locais acessíveis, navegação assistida, notícias sobre acessibilidade, vagas de emprego e muito mais. Acompanhe as novidades em nossas redes. Anota aí, no Instagram e no Facebook, Biomob Guia. Biomob, equidade e inovação. É isso aí, estamos de volta. Antes da gente continuar aqui com o sorteio, né, que a gente ficou de fazer o sorteio agora, eu queria só dar uma noticiazinha que é bem importante, é bem legal, uma casa para mães com mães de pessoas com deficiência, uma casa para mães de pessoas com deficiência foi inaugurada na cidade de São Paulo. Olha que notícia boa, a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência inauguraram na sexta-feira agora, dia 14 de novembro, sexta-feira passada, a Casa Mãe Paulistana para mães de pessoas com deficiência. O espaço fica localizado na Rua Américo Salvador Novelli, 416, na Zona Leste, no bairro de Itaquera. No bairro de Itaquera, na Zona Leste da capital paulista. Vou dar o endereço de novo, Rua Américo Salvador Novelli, 416, é a Casa Mãe Paulistana para mães de pessoas com deficiência. Segundo a gestão municipal, o espaço é dedicado ao acolhimento, cuidado, fortalecimento de mães e cuidadores de pessoas com deficiência. Essa é a primeira casa de mães de pessoas com deficiência do país, tá? No local estão previstas atividades coletivas voltadas a diferentes dimensões do cuidado e da autonomia dessas mães. De acordo com a gestão municipal, as sessões individuais mensais serão conduzidas por profissionais das áreas de psicologia, serviço social e direito, que é tudo que as mães de pessoas com deficiência mais precisam. No caso da psicologia, a assistência social, o acompanhante deve ter o acolhimento humanizado, escuta atenta, apoio emocional, orientações individualizadas a partir das demandas de cada paciente, de cada mãe. Já nos atendimentos jurídicos, os atendidos terão orientação sobre o direito, né? E os benefícios, os direitos das pessoas com deficiência, os direitos, os benefícios sociais, como acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC, além de procedimentos para solicitar aposentadoria, emitir a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e outras coisas. Parabéns aí à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, mais uma vez, a Silvia Greco, toda a sua equipe, e a Prefeitura de São Paulo, por mais essa iniciativa muito bacana. Vou dar endereço de novo aqui lá na Zona Leste, a primeira e única do Brasil, hein? A Casa Mãe Paulistana para mães de pessoas com deficiência. Fica ali na Zona Leste, em Itaquera, Rua Américo Salvador Novelli, 416, e que seja aí um exemplo para o resto do país, essa iniciativa da Prefeitura de São Paulo, que isso se estenda para outras regiões da capital paulista também e do Brasil também em outras cidades. Muito bacana, viu? Muito bacana mesmo, que com certeza vai ser um pontapé inicial para que outras cidades façam o mesmo. Bom, vamos lá para o nosso sorteio então, dos 3 livros. Abner, coloca o sorteador na tela, vamos ver quem é o ganhador ou ganhadora de hoje. Número 283, está aí, ó. Paula Kiss Guatelli Vicente. Paula Kiss Guatelli Vicente, que nome bonito. Paula Kiss Guatelli Vicente. Nome comprido e bonito. Ela é lá do litoral, ó. O telefone dela é o DDD 13 e o final 9622. 13 9622 o final, DDD 13, é lá na região do litoral paulista. Parabéns a Paula Kiss. Ganhou aí os 3 livros e vai receber em casa essas 3 obras muito bacanas. Eu Sou a Lei e a Culpa é de Vocês, do Robson, de José Teles, e do nosso querido Mário Ananias, ele que está fornecendo esses 3 livros, cedendo para vocês. A gente vai ter aqui o Sobreviver com Pólio 2 e o Sobreviver com Pólio 2 em inglês para Paula Kiss. Ou estudar inglês, ou
mandar para algum conhecido, algum amigo, algum parente que more fora do país aí, para presentear esse livro em inglês, tá bom? Gente, bom feriado a todos, a gente retorna na segunda-feira, agora segunda-feira, dia 24, a gente volta. Queria desejar a todos vocês que aproveitem esse feriado, descansem, divirtam-se, curtam a família e, ó, sempre com cuidado, sempre com bastante juízo, hein? Tá bom? Bom feriado a todos, até segunda, tchau, tchau. Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal.